Pode se assentar. Comentei com o pastor Manuel que um pouquinho antes, eu estava comentando ali, eu falei, você já falou a palavra, o Salmo 121, quando você abriu, o primeiro louvor que nós cantamos, agora o louvor que a pastora Cida levou, é a palavra, acho que o Espírito já está ministrando. Abre em João 10, João 10, versículo 14. João 10, versículo 14. Amém? Abram suas Bíblias, liguem seus celulares, tá? Mas agora liguem os celulares no modo avião, só para ler a Bíblia. Amém? Amém. Posso ler? João 10, versículo 14 ao 18 diz assim: Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, eu dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumi-la. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato eu recebi do meu Pai. Amém? Amém. Queridos, eu não sei se vocês percebem, mas quando nós lemos isso, Jesus está fazendo uma declaração preciosa nesses versículos. Preciosa porque ele está dizendo o seguinte: ele dá a vida dele a favor de nós. Eu não sei se vocês têm noção do que isso significa. E é sobre isso que eu quero falar essa manhã. Sobre quem é Jesus. Será que nós temos essa noção? Será que nós verdadeiramente entendemos quem é Jesus? Ou nós simplesmente achamos que entendemos quem é Jesus? Eu queria refletir sobre isso. Quando Jesus, ele vem e faz essa declaração, e logo depois desses versículos ele seria preso e seria crucificado, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: através da minha vida começa a restauração da nossa vida. Não haveria restauração para nós se Jesus não tivesse morrido naquela cruz. Então tudo começa com esse sacrifício de Jesus por nós. E muitas vezes nós não entendemos esse sacrifício. Nós não entendemos o que verdadeiramente significa isso na nossa vida. Eu costumo dizer que a vida cristã é um tripé. Por isso que às vezes a gente está tão desequilibrado. Porque ele não é uma cadeira de 4 pés, onde é fácil sentar. Mas é aqueles banquinhos de 3 pernas. E essas 3 pernas, elas têm que estar exatamente do mesmo tamanho. Se elas não estiverem, nós vamos ter problema na vida cristã. E as 3 pernas desse banquinho é a salvação, que começa com Jesus. E eu vou até dar uma outra palavra para a salvação, eu vou dizer que a salvação é a fé. Porque o próprio livro de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas fé é o quê? Vocês já pararam para pensar nesse versículo? O autor diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas fé é o quê? Fé no que Ele pode fazer pelas nossas vidas? Fé pelos milagres que Ele pode realizar? Fé por aquilo que Ele pode nos dar? Não! A fé de que primeiro Ele é Deus e segundo, Ele enviou Jesus como sacrifício perfeito pelas nossas vidas. Então a fé e a salvação se misturam. Elas acabam sendo uma coisa só. Não dá para entender a salvação se eu não entender a fé. E não dá para entender a fé se eu não entender a salvação. As outras 2 pernas desses banquinhos são o arrependimento e o perdão. E se eles não tiverem os 3 do mesmo tamanho, eu vou me desequilibrar na minha vida cristã. Eu posso entender a salvação, mas não me arrependo do que eu fiz. Não adianta nada. Eu posso entender a salvação, me arrepender do que eu fiz, mas não ter um coração que perdoa. Qualquer hora nós falamos sobre o perdão. Só perdoa quem entende o quanto foi perdoado. E entender o quanto foi perdoado passa por entender a salvação. Porque se nós não compreendemos o que Jesus fez por nós, e o quanto esse sacrifício doeu nele, doeu em Deus, nós nunca vamos entender o que é o perdão. Então nós sempre estaremos na questão do perdão
dizendo, mas eu não vou perdoar, afinal de contas, eu não tenho nada o que perdoar. Queridos, nós temos muito o que pedir perdão. Nós temos muito o que perdoar. Mas outra hora a gente fala disso. Muitas vezes a nossa vida se desequilibra porque nós conhecemos pouco a Jesus. A gente muitas vezes acha que conhece a Jesus. E aí o que acontece? É que quando os ventos se levantam, a gente fica balançando de um lado para o outro. A gente não consegue entender o que é Jesus e o que ele significa nas nossas vidas. E antes de nós começarmos a nossa vida cristã, nós precisamos entender o que é Jesus, porque tudo começa nele. Tudo é por ele, como diz o apóstolo Paulo. E se nós não entendemos isso, nós não conseguimos caminhar a vida cristã como devemos caminhar. E hoje nós vamos ler um pouco da Bíblia, tá? Nós vamos entender um pouquinho o que é Jesus e como ele opera através da vida dele, para que nós possamos operar nas nossas vidas. Amém? Amém. Abram comigo Isaías 9. Versículo muito conhecido, trecho muito conhecido. Eu quero ler o versículo 6 e 7 de Isaías 9 com vocês. Eu quero que a gente saia daqui essa manhã conhecendo um pouquinho mais quem é Jesus. Quem é Jesus nos nossos corações. Isaías 9, no versículo 6. Acharam? Amém. Amém. Amém? Isaías 9, no versículo 6, a palavra diz assim: pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi, e o seu poder como rei crescerá, e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde o começo e para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Amém? Querido, sabe como Jesus é descrito por Isaías? Jesus é descrito como Conselheiro Maravilhoso. Ele é descrito como Deus Todo-Poderoso. Ele é descrito como Pai Eterno. E ele é descrito pelo Príncipe da Paz. Será que quando nós lemos isso, nós entendemos o que significa Jesus? Nós entendemos o que são esses atributos de Jesus? E se nós entendêssemos, eu digo com certeza, nós não passaríamos pelos problemas que nós passamos. Quando eu leio essa palavra de Isaías, sabe o que acontece? Primeira coisa que Isaías diz para nós, que Jesus é Conselheiro Maravilhoso. Querido, você está precisando de conselho? Você está precisando de alguma direção na tua vida? Deixa eu dizer uma coisa, não tem ninguém melhor do que Jesus para dar essa direção. Mas pastor, como é que Jesus dá a direção na minha vida? Orando, lendo a palavra, buscando a vontade dele, tentando entender. E quando eu digo orando e lendo a palavra, é todos os dias, é fazer disso um hábito. É fazer disso efetivamente um hábito. E quanto mais nós fazemos disso um hábito, mais Jesus vai falar conosco. Porque a palavra diz que ele nos aconselha, ele diz em que caminho devemos andar, ele diz como devemos fazer. Mas ele tem um segundo atributo, que diz que se nós precisamos de algo, de uma cura, de uma providência sobrenatural, sabe qual é o nome dele? Deus Todo-Poderoso. Ele age a nosso favor. Há alguma coisa impossível demais para Deus? Não. Por isso que ele é Jesus. E por isso que Isaías diz que ele é o Deus Todo-Poderoso. Está precisando de algo? Ora. Mas pastor, eu não recebi o que eu queria. Ora. Que Deus vai te dizer o que você não recebeu. Assim como ele vai te dizer se você receberá. Porque ele é Deus Todo-Poderoso. E um Deus Todo-Poderoso não nos deixa sem resposta. Não nos deixa encostado num canto, não nos deixa, não vou falar com ele hoje porque ele não merece. Não, o amor e a misericórdia dele é incomensurável. E ele sempre vai falar conosco. Nós é que temos que buscar. Ele sempre fala. É nós que muitas vezes não ouvimos, porque nós não o buscamos. Mas ele tem outro atributo.
se você precisa ter uma certeza de onde você vai passar a sua vida depois que ela terminar aqui nessa terra, sabe como Jesus é chamado? Pai da eternidade. Ele garante que há uma eternidade para nós. Ele garante que há algo mais. Ele garante que tudo não termina aqui, pelo contrário, começa depois que nós passamos por aqui. E aí começa a verdadeira vida com Jesus. Isaías disse, ele é o Pai eterno. Sabe o que isso significa? Que como Pai eterno, ele nunca vai nos abandonar, até que chegue o momento de nós entrarmos na presença dele. Ele sempre estará do nosso lado. Ele sempre vai caminhar junto conosco. Ele sempre vai nos estender a mão quando nós precisamos. Sabe por quê? Porque ele é o Pai eterno. E ele tem um outro atributo que a palavra diz. Se você acha que a sua vida está com muito problema, você anda muito ansioso, a sua mente não tem te deixado dormir direito, você fica preocupado com aquilo que acontece, sabe como ele é chamado na palavra? Príncipe da paz. Queridos, isso não é da boca para fora. O hebreu tem uma palavra para paz, e a palavra escrita aqui no texto de Isaías é exatamente essa palavra que os hebreus usam, que os judeus usam, que é Shalom. Shalom quer dizer uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que é tão plena, que quando entra nos nossos corações, pode estar acontecendo o que estiver acontecendo ao nosso lado, nós vamos estar em paz. Glória a Deus. E aquela situação que muitas vezes alguém olha para nós e diz assim, mas você está passando por este problema na sua vida, e você não está se descabelando? Não, não estou. Porque eu tenho um Deus em quem eu confio. E esse Deus eu sei, que se Ele quiser, Ele faz. Mas se Ele não quiser, Ele vai continuar sendo Deus sobre a minha vida. Isso é a essência da paz, queridos. E Jesus é essa paz. Ele é chamado assim por Isaías. Ele é que dá essa certeza dessa paz nas nossas vidas. Por isso que ele pôde dizer em João, que nós lemos o texto quando nós começamos em João 14, eu dou a minha vida, ninguém a tira, eu tenho poder para dar e para tirar, para dar e para tomá-la de volta. Queridos, isso é uma expressão de amor tão grande, que nós precisamos entender que esse é o plano de Deus. Tudo começa nisso. Tudo começa na salvação que Jesus nos traz. E se nós não entendermos a salvação, nós não vamos entender o que é o arrependimento e o que é o perdão. Porque se eu não tiver a certeza de que há salvação, para que eu preciso me arrepender? Para que eu preciso pedir perdão para alguém, se eu não entendo que eu fui salvo? Nós precisamos entender essa grandeza de Jesus. E nas horas de dificuldades, que nós estamos sendo balançados pelas ondas, nós precisamos entender que Ele está ao nosso lado. Ele nunca sai do nosso lado. Por mais que muitas vezes nós olhemos a situação e falemos, puxa, mas está doendo muito, mas está difícil essa situação. Creia, Jesus está ao seu lado. Mas por que eu estou sentindo tanta dor? Por que eu estou sofrendo tanto? Porque Ele está te amadurecendo. Ele vai te usar. Jesus não brinca com a gente, queridos. Nós não somos joguetes na mão de Deus. Nós somos filhos de Deus. E nenhum pai quer coisa ruim para o seu filho. Nenhum pai. E quando as coisas acontecerem, nós vamos dizer, eu entendi agora, Jesus. Eu entendi. E nós vamos glorificá-lo, porque é isso que diz a palavra. Nós precisamos entender a salvação, queridos, é o primeiro passo cristão. Nós precisamos entender a salvação para que nós possamos viver uma vida cristã constante. Senão nós vamos ser que nem ventos. A palavra diz que as pessoas muitas vezes são imaturas, são levadas por ventos de doutrina e ficam sendo balançados de um lado para outro. Não pode ser assim. Nós temos que entender o que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. E precisamos ter um discernimento do que Jesus fala conosco. Não aquilo que muitas vezes os homens impõem que a gente faça. Nós precisamos ter discernimento da palavra.
Só que, queridos, tem uma coisa, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, eu queria que vocês tentassem entender essa pergunta. Ela às vezes pode parecer um pouco capciosa, mas ela não é. Se eu só parar na salvação, se eu só ficar na salvação e não entender quem é Jesus, e eu só ficar parado dizendo já sou salvo, não preciso de mais nada, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Nessa situação, quem é a pessoa mais importante? Jesus ou eu? Não. Se eu ficar parado só na salvação e achar que a salvação foi tudo na minha vida, eu vou começar a achar que eu sou muito importante. Afinal de contas, ele morreu por mim. Ele deu a vida dele por mim. Ele fez por mim. Queridos, ele não fez por mim. Ele fez por nós. E nós precisamos entender isso. Nós somos importantes, mas Jesus é muito mais importante. Porque Ele deu a vida dele para que hoje, nesse domingo, hoje, dia 26 de janeiro, nós pudéssemos estar aqui falando do amor e da graça dele. Porque Ele permitiu que nós fizéssemos isso. Senão nós estaríamos, como diz a palavra, que nem ovelhas perdidas do rebanho, batendo cabeça por aí, sem saber o que fazer e sem uma direção para onde ir. Hoje nós temos uma direção, hoje nós sabemos o que fazer, hoje nós entendemos o que Deus espera de nós. Podemos, como eu faço muitas vezes, não cumprir 100%, porque somos humanos, nós ainda erramos, nós ainda muitas vezes jogamos um braço de ferro com Deus, ou será que só eu que faço isso? A gente às vezes joga um bracinho de ferro com Deus. Deus, o Senhor está pedindo, eu não vou fazer, eu vou fazer do meu jeito. Só que depois a gente quebra a cara e diz, Deus, o meu jeito não era o jeito certo. Sabe o que acontece? A misericórdia dele nos perdoa. Ele nos coloca no caminho novamente. Esse é o Deus que nós servimos. Jesus é muito mais importante do que eu e você. Jesus é aquele que fez por amor tudo o que está escrito na palavra, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Quem fica parado só na salvação não consegue se arrepender. Porque quem fica parado só na salvação não entende o que o arrependimento significa. Quantas pessoas vocês já ouviram, mesmo cristãs, que dizem assim, não, eu já aceitei Jesus, mas não tenho muito que me arrepender, não. Eu sempre fui uma pessoa muito boa. Já ouviram isso de algum cristão? É verdade. Querido, no mínimo, a gente devia dobrar o joelho e chorar até a exaustão das lágrimas. Por um dia, termos renegado Jesus da nossa vida. No mínimo, um arrependimento a gente deveria ter. E não ter visto Jesus com todas as oportunidades que Ele deu para a gente ver. Então não existe cristão que diga, não, eu aceitei Jesus, estou salvo, e não preciso me arrepender porque eu não fiz nunca nada na minha vida. Queridos, essa pessoa não entendeu a salvação. Ela não entendeu o amor de Cristo. Ela não entendeu o sacrifício de Cristo. E quem não entende o arrependimento, não consegue entender o perdão. E se não entender o perdão, não consegue perdoar. Quantos cristãos que vocês conhecem que têm coração duro? Porque não perdoam. Coração duro, porque muitas vezes querem usar a palavra, querem usar os princípios da palavra a seu favor, para jogar na cabeça dos outros. São corações duros, são pessoas de coração duro, são pessoas que não entendem o que é a palavra, são pessoas que não entenderam o que é a salvação, não entenderam o que é arrependimento, que não entenderam o que é o perdão. E eu queria ver com vocês um outro texto longo. Eu queria que vocês abrissem Isaías 53. Nós vamos ver o que Isaías, muito tempo antes de Jesus, disse a respeito de Jesus. E esse texto fala um pouquinho de nós, tá? Isaías 53, nós vamos ler o capítulo 53 inteiro. Posso ler? Amém. Isaías 53, versículo 1 diz assim: o povo diz, quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse.
ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queríamos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelo ferimento que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que haviam se perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas não aguentou, mas aguentou tudo humildemente, e não disse uma só palavra. Ficou calado, como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo, foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados dele serão perdoados. Por isso, eu lhe daria um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou, pedindo que eles fossem perdoados. Queridos, isso é Jesus. Isso é Jesus. É uma das maiores descrições que tem dele na Bíblia. Vocês perceberam que ele assumiu todas as nossas culpas? Você percebeu que se ele não tivesse feito isso, Deus não nos receberia na presença dele? Jesus fez isso, querido. Ele suportou tudo por nós. Ele suportou absolutamente tudo por nós. Só que muitas vezes nós olhamos para Jesus e faz fruto isso de uma questão cultural que muitas vezes vem dentro do nosso coração. E nós olhamos para Jesus como está no versículo 2, que diz assim: pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção, que nos agradasse. Quando nós temos isso na nossa mente, e tem a questão cultural de muitas vezes nós olharmos Cristo naquela cruz, com aquela cara de caído, com aqueles braços derrotados, isso acaba criando em nós, no nosso inconsciente, uma imagem de que Jesus foi derrotado. E ele não foi, ele não está mais naquela cruz. Ele saiu daquela cruz, ele é ressurreto, e porque ele é ressurreto, ele vive. E muitas vezes nós não entendemos isso. Porque ele vive, ele está ao nosso lado. Porque ele vive, ele pode ser o conselheiro. Porque ele vive, ele é o Deus Todo-Poderoso. Porque ele vive, ele é o príncipe da paz. Porque ele vive, ele é o Pai da eternidade. Porque ele vive. E não porque ele foi crucificado. Mas ele precisava passar por aquilo. Nós lemos isso aqui em Isaías 53, porque ele precisava que os nossos pecados fossem tirados. Nós não conseguiríamos agradar a Deus. Não há nada que nós fizéssemos que agradasse a Deus. Nada, queridos. Nada. Ô pastor, mas eu não posso fazer alguma coisa para agradar a Deus? Não. Porque nós pecamos o tempo todo. Nós agradamos a Deus nesse minuto. No minuto seguinte já estamos fazendo alguma coisa que desagrada a Deus. Jesus disse, Isaías disse de Jesus: nele não foi achado nada, nenhuma única mentira. Por que Isaías diz nenhuma única mentira?
Porque a coisa mais fácil que a gente faz é soltar logo a boca para falar alguma coisa. E nem sempre a nossa boca é carregada de verdades. A coisa mais fácil que tem de nós fazermos é falar alguma coisa. O próprio Tiago diz isso. O homem que controla a sua língua, controla o seu corpo todo. E Jesus nos achou uma única mentira. Ele conseguia controlar o seu corpo todo. Ele conseguia controlar tudo o que ele tinha que fazer. Esse é Jesus, queridos. Ele é simplesmente o maior homem que já existiu sobre a terra. Será que nós temos essa visão? Será que nós temos a visão que ele foi e continua sendo a maior figura que já existiu sobre este mundo? Tanto que a história é dividida em antes dele e depois dele. Ele marcou a nossa história. Ele é o Senhor que divide a linha. Ah, mas tem gente que não acredita. O problema é que não acredita, vai se virar lá no dia do juízo. Mas ele é a maior pessoa que já existiu. Por isso que nós não podemos parar simplesmente na salvação, queridos. Porque se nós paramos na salvação, nós não temos consciência de quem é Jesus. E se nós não temos consciência de quem é Jesus, sabe o que acontece? A gente está sempre vivendo em promessas futuras. Você já viu aquele crente que você vira para ele e fala assim: irmão, como é que está? Estou na luta, está difícil, está complicado, mas na eternidade vai estar tudo bem. Ele está vivendo só na eternidade, esquece que tem promessa de plenitude hoje, aqui e agora. Hebreus 11 diz que as promessas do Senhor se cumprem sobre aqueles que acreditam. Abraão recebeu as promessas, Raabe recebeu as promessas. Os homens e mulheres de Deus receberam as promessas aqui. Vão ter vida eterna? Vão estar em paz na vida eterna? Vão, mas receberam as promessas aqui. Então as promessas da Bíblia são aqui. Amém. Também são aqui. Por isso que nós precisamos entender essa plenitude de Deus. Por isso que nós precisamos entender a salvação. Essa é a fé que agrada ao Senhor. Essa é a fé que nos impulsiona. Quando nós entendemos que Jesus foi um homem que veio e fez tudo o que ele fez, é o Senhor Todo-Poderoso, é o Deus Todo-Poderoso, mas ele vira para os seus discípulos e diz assim: já não sou mais mestre, agora eu sou amigo. Queridos, além de tudo, nós podemos ter esse Deus como amigo. E não é um amigo qualquer, é um amigo que diz: quando você precisar, eu estou lá. Se você clamar, eu venho. Se você pedir socorro, eu te socorro. Esse é o nosso amigo. Esse é Jesus que está na palavra. Por isso que nós precisamos entender o que significa a salvação e quem é Jesus em todo esse processo de salvação. Senão nós vamos ficar rodando, queridos. E teve pessoas na Bíblia que entenderam essa plenitude. Um dia Jesus está andando pelas terras da Samaria. E vocês conhecem essa história. Os samaritanos não se davam com os judeus. E Jesus, sabendo o que ele tinha que fazer, ele vira para os discípulos e diz: vão vocês que eu vou ficar sentado nesse poço. E quando ele está sentado no poço, chega uma mulher que vai tirar água. Vocês conhecem a história da mulher samaritana. Mas o que importa nessa história, sabe o que é? Que de conversar com Jesus, o pouco tempo que ela conversou, que tivesse sido meia hora, 40 minutos que ela conversou com Jesus, ela sai de lá, foi a primeira evangelista que a gente conhece. E olha que ela não foi uma evangelista fraca não, porque a palavra diz que ela converteu toda a cidade que ela morava. Porque ela sai daquele poço, vai até a cidade e traz a cidade inteira para ouvir o que Jesus tem a dizer. Queridos, ela entendeu quem era Jesus. Ela olhou para Jesus e falou assim: você é homem, mas você é Deus. E eu entendo quem é você. E eu preciso seguir. Eu preciso entender, eu preciso falar desse amor, eu preciso falar do que você está me dizendo, porque você tem palavras de verdade. Isso é fé, isso é conhecer. Sabe por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio, e o coração dela foi cheio do amor de Deus, foi cheio da plenitude do Senhor. Então ela pode falar dessa plenitude, ela pode falar desse amor. Em João 1, nós vemos essa plenitude de Jesus. João 1 começa com o versículo: no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Jesus está desde o começo dos tempos junto com Deus. E mesmo assim, nós vemos lá em Isaías que a Deus se agradou como eu, porque Deus precisava de um plano de salvação para as nossas vidas.
E ele põe em ação esse plano para que a gente entenda essa plenitude. Quando ele está junto com os discípulos percebem quem ele era. E tem uma passagem que eu gosto bastante, que é quando Filipe vai chamar Natanael. Logo depois de chamar Filipe, Jesus diz a ele, isso está lá em João 1, no versículo 50 e 51. Jesus respondeu: você crê em mim, só porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira, pois você verá coisas maiores do que esta. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus está dizendo para os discípulos, como disse para nós, que nós veremos coisas muito maiores do que nós podemos imaginar ou sonhar. E para isso nós vamos entender Ele. Nós precisamos entendê-lo. Nós precisamos entender quem é Jesus sobre as nossas vidas. Ele não é alguém que está longe. Pelo contrário, Ele é alguém que está do nosso lado. Alguém que fez tudo o que fez por amor à nossa vida. Sofreu o que sofreu por amor, para que nós pudéssemos entrar na presença de Deus. Como vocês veem Jesus? Porque Jesus tem algumas características interessantes. Será que você já parou para pensar que ele foi o maior químico que já existiu na vida? Ele conseguiu transformar água em vinho. Que químico consegue isso no mundo de hoje, com toda a nossa tecnologia? Não bastasse ele ser um tremendo químico, ele foi um tremendo físico. Sabe por quê? Porque ele alterou todas as leis da gravidade, da solidez dos líquidos e tudo mais, e andou sobre as águas. Ele conhece toda a natureza, porque ele fez a natureza. Ele é o maior em todas as áreas. Ele é o matemático que já existiu. Por que matemático em sã consciência iria pegar 12 pãezinhos, 5 pãezinhos e 12 peixinhos, e com isso alimentar 5.000 pessoas? Ele distorce todos os princípios que a gente conhece. Sejam princípios químicos, sejam princípios físicos, sejam princípios matemáticos. E se não bastasse isso, ele foi o maior psicólogo que já existiu. Sabe por quê? Porque ele curou a alma de todos aqueles que se aproximaram dele. E olha que se aproximaram pessoas com doenças de alma, pessoas com conflitos, pessoas com interesses dúbios, pessoas com medo. E quando encontraram Jesus, foram transformadas. Não vou nem falar da medicina, porque ele curava. Ele era maior que todos os médicos. Por isso que hoje a gente diz que ele é o médico dos médicos. Querido, será que você tinha esse entendimento de Jesus? Será que você tinha entendimento dessa completude de Jesus? E de quem Ele é sobre toda a criação? Ele é Senhor sobre toda a criação. E se nós não entendermos isso, nós não vamos conseguir nos relacionar com Ele. E o Senhor de toda a criação quer ser nosso amigo. Ele quer ser nosso amigo. E o que nós temos que fazer para Ele ser nosso amigo? Ser amigo dEle. É simples assim. Quando a gente vira amigo de uma pessoa, o que a gente faz? A gente quer conviver com essa pessoa, a gente quer conversar com essa pessoa, a gente quer estar ao lado dessa pessoa, a gente quer convidar essa pessoa para ir à nossa casa, a gente quer convidar essa pessoa para participar das nossas atividades, dos nossos almoços, dos nossos jantares. É o que Jesus quer. Ele quer que nós sejamos amigos. Ele não quer que a gente recorra a Ele só quando a gente precisa. Oh Deus, está difícil, agora eu preciso do Senhor. Não, Ele quer ser nosso amigo todo o tempo. Na hora boa e na hora ruim. Mas infelizmente muitas vezes a gente só lembra dele na hora ruim. A própria Bíblia nos mostra que tem pessoas que não entendiam quem era Jesus. Sabiam o que Ele fazia. Como muita gente hoje em dia sabe o que Ele faz. E procura pelo que Ele faz, mas não entende quem Ele é. Lá em Lucas 17, do versículo 12 ao versículo 19, a palavra fala para nós de 10 leprosos. 10 leprosos que vão até Jesus pedir a cura. Eles sabiam quem era Jesus, porque eles foram pedir a cura para a pessoa certa. E Jesus fala o quê? Ele fala assim: vai lá e se lava, se apresenta aos sacerdotes que vocês estarão curados. Ele ainda por cima cumpre a lei, porque uma pessoa que era curada da lepra tinha que se apresentar aos sacerdotes, está lá em Levíticos, para mostrar que a cura tinha sido feita para que o sacerdote
liberasse ele para a vida normal. Os 10 sabiam o poder que Deus tinha, sabiam o poder que Jesus tinha. Mas sabe quantos voltam para agradecer? Um. Só um entendeu quem ele era. Só um veio glorificá-lo. Só um se prostrou a ele e disse: o Senhor é meu Deus. E sabe o que Jesus fala para este um? Ele fala assim: vai em paz, que a tua fé te salvou. Esse entendeu a salvação. Os outros pararam na cura. Os outros pararam no poder. E é isso que eu quero dizer para vocês essa manhã, queridos. Não pare só no poder de Jesus. Vá além, porque Ele é muito mais do que isso. E quando nós entendemos quem Ele é verdadeiramente, nós conseguimos entender o que Ele disse aos discípulos. E veja, muitas vezes a gente não entende como é que um cara que anda 3 anos com Jesus fala o que os discípulos falaram para ele, mas muitas vezes nós falamos a mesma coisa. Quando Jesus diz assim: eu vou para o meu Pai, os discípulos viram e falam: nos apresenta o Pai. Ué, mas você está indo para lá, nos apresenta o Pai. Ele fala: você não entendeu. Quem vê a mim, vê o Pai. E muitas vezes nós não estamos entendendo que ver Jesus significa ver a Deus. Entender o que Ele fez, entender quem Ele é, entender o que Ele espera de nós, é atender a vontade de Deus. Queridos, sabe quem é Jesus? Ele é o Cordeiro de Deus, que tira todos os pecados do mundo. Isso está lá em João 1, 29. Sabe o que mais? Lá em Apocalipse, João vai chegar para alguém. João vai receber um livro selado por Deus. E ele vai começar a chorar. Porque a palavra diz lá em Apocalipse que ele vai olhar toda a humanidade e vai dizer assim: não tem ninguém que possa abrir esse livro. Ninguém é digno de abrir aquilo que Deus selou. Quando ele está nesse desespero, sabe o que acontece? Aparece Jesus. E diz assim: eu sou o digno de abrir o livro. Jesus é o único digno de abrir o livro do Senhor. A palavra diz também em Apocalipse 22, 13, diz assim: ele é o alfa e o ômega. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E a palavra diz que lá no final dos tempos ele será a consumação de todas as coisas. Ele é o começo e ele é o fim. E nós precisamos entender isso. Ele tem poder para ser o começo e ser o fim. Só que durante o meio, sabe aonde ele está? Do nosso lado, junto conosco, nos conduzindo, nos levando pela mão se for necessário. Alguém que tem todo esse poder se preocupa com a minha vida e com a tua vida. E nós muitas vezes não entendemos isso. Queridos, Ele é o Redentor da nossa vida. Jó disse isso. No meio de toda a tribulação de Jó, no meio do momento que Jó estava lá, exprimido, apertado, os amigos criticando ele, ele diz assim: opa, para, porque eu sei que o meu Redentor vive. E ao seu tempo ele se levantará. Queridos, isso é Jesus. Agora, sabe o que eu mais gosto? É a visão que Paulo teve de Cristo. Eu já falei isso várias vezes aqui. Paulo, para mim, teve um entendimento de quem era Jesus. Quando nós lemos as cartas de Paulo, a gente vê perfeitamente o quanto Paulo se relacionava com Cristo. Ele entendeu quem era Cristo. Por isso que ele era tão poderoso naquilo que ele fazia. Por isso que a palavra dele tocava corações. Por isso que ele foi um daqueles que ensinou o mundo. Porque ele entendia quem era Jesus. E lá em Romanos 11... no versículo 33 ao 36, ele escreve um verso, que é quase um poema, e é uma coisa maravilhosa, porque ele diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? E aí ele fala de Cristo, ele diz assim: porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Queridos, como é que está o teu banquinho? Como é que estão as tuas 3 pernas? Será que você entendia que a salvação tem que estar em equilíbrio com o arrependimento e com o perdão?
Será que você entendia que se alguma coisa estiver desequilibrada, você não vai conseguir? Você já tentou sentar num banquinho de 3 pernas, com uma perna mais curta que a outra? Você fica o tempo todo se equilibrando para não cair, se segurando. Não faça isso com a tua vida cristã. Entenda que começa na salvação, depois vem o arrependimento e depois vem o perdão. E aí sim, nós conseguimos suportar tudo aquilo que esse mundo faz contra nós. Mas por que eu vou sofrer no mundo? Porque o próprio Jesus disse: vocês têm que estar no mundo. Se vocês não estiverem no mundo, quem vai falar do meu amor? Quem vai aos hospitais? Quem vai aos velórios? Quem vai aonde há dores? Quem vai aos presídios? Quem vai falar do meu amor para aqueles que precisam? São vocês. E por que vocês vão fazer isso? Vocês vão sentir dores, porque o mundo não é meu mais. Existe o príncipe desse tempo, é Jesus falando. Mas ele diz assim: vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo, porque eu venci todas elas. E se eu venci todas elas, vocês vencerão também. Esse é Jesus, queridos. Será que você tinha uma clara percepção de quem era Jesus? Será que você conseguia entender dessa maneira quem era Jesus? Ele é um amigo que é Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Conselheiro maravilhoso, mas é nosso amigo, e Ele está junto de nós. E eu queria que nós pudéssemos orar essa manhã. Sabe por quê? Porque Ele está aqui agora. Ele está aqui agora. E se nós clamarmos, a palavra diz que Ele vem. E se Ele vem, Ele nos socorre. Eu não sei o que vocês precisam, eu sei o que eu preciso, mas eu sei que Ele é poderoso para socorrer cada um de nós nas nossas necessidades. Amém? Amém.